Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma parte desse raio-x da Série A que a gente decidiu fazer, dividido em pelo menos 3 ou 4 recortes. Estamos falando do raio-x da Série A da 29ª rodada, uma rodada de muito impacto, não só no Z4, não só no que a gente chamava de Red Zone, tá? Que é aquela área que gira em torno do Z4, mas houve um jogo que ramificou suas consequências para toda a segunda página. Da 10ª posição para frente, todo mundo foi atingido por esse resultado. O jogo de um vencedor e 7 perdedores, Cássio. O Vitória vai até a Vila Belmiro, vence o Santos por 1-0 e traz com ele o fantasma do Z4 para um raio de ação que cola no 16º, que é o Santos, o Vitória é o 17º, deixa o Vitória com a mesma pontuação do Santos, e as consequências vão até o Red Bull Bragantino, que está 5 pontos acima do Vitória. Ora, 5 pontos faltando 9 ou 10 jogos, deixa o cenário muito, muito em aberto. E dentro deste recorte, que vai do Vitória ao Red Bull Bragantino, está o Ceará. O Ceará que faz ou fazia, eu ainda utilizo o faz, um campeonato seguro, sempre com margens razoáveis em relação ao Z4. O Ceará volta a se sentir pressionado no campeonato. Não é a primeira vez, mas novamente uma frustração, uma derrota dentro de casa, agora combinada a essa reação do clube rubro-negro baiano, eleva novamente a pressão e diretamente o risco do Ceará. Como eu falei na abertura, esse é mais um capítulo dessa nossa edição do Raio X que a gente dividiu em 4 partes. E esse capítulo é destinado justamente ao Ceará, Cássio. Com a primeira tela que a gente já traz aqui, durante boa parte dessa Série A gente, quando tratou de um Z4 muito definido, desde que se formou Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport, a gente sempre usou a expressão E da o Vitória, falta o de Vitória um com, alvo. o Vitória com Carille, né? Isso, Era um isso. outro momento. Né? O Vitor sempre se sentiu a dificuldade de identificar quem seria o alvo. Não só o Vitória de Carille, de Chagas, o Fortaleza de Paiva, o Fortaleza de Vojvoda, o Fortaleza de Palermo, o Juventude pré e pós-Carpini, o Sport desde que pisou no campeonato. Além do perfil desses times, que tem um perfil que justifica a zona de rebaixamento, sempre faltava o alvo. O Santos era e é o mais próximo, agora colado, mas era o Santos de Neymar, era o Santos que trouxe Vojvoda, era um Santos em que a gente via jogadores de alto potencial, capacidade técnica, que às vezes, Cássio, conseguem grandes resultados, como o 3-0 da rodada passada sobre o Corinthians. Era muito difícil cravar esse alvo. Já tivemos debate, eu e Cássio. Cássio sempre deixando o Santos como o alvo principal. 4, 5 rodadas atrás, eu defendia que o Red Bull Bragantino era um alvo pela baixíssima, pelo baixíssimo aproveitamento de pontos, já no recorte longo, que até saiu desse recorte, mas agora o Red Bull Bragantino entra nessa conta. Quando a gente gravou o vídeo do Vitória, Cássio, a gente falou em multiplicação dos alvos. E aqui o Ceará é um alvo. O Ceará hoje volta a ter um alvo nas costas. E aí, Cássio, quando estava terminando o primeiro turno, o Ceará perde do Mirassol em casa e na sequência desse jogo era Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Era aqui, ó.
4 Um pontos. Mirassol que não era sensação. Já tinham. Ninguém queria acreditar que duraria aquele Mirassol. Isso era 16ª rodada, tá? E aí vai o Ceará e consegue sobreviver sem o dano que a gente imaginava. A gente chegou a debater, vai somar 1 ou 0 Na ponto. verdade, foi mais do que sobreviver. Somar 4 de 9 ali. Isso, a gente debateu 1 ou 0. Ele chega a abrir 6, depois com o empate e a derrota volta a ter 4, mas no retorno o Ceará chega a abrir 9 pontos, Cássio, para o 17º. Agora Chegou a ser volta. pauta para Libertadores do Isso. Ceará e Tem um tal. vídeo nosso que até teve uma audiência muito grande. Abre os olhos para o Ceará. E agora é melhor o próprio Ceará abrir os olhos, Cássio, porque, de novo aí, uma aproximação perigosa. Alerta amarelo ou alerta vermelho? Fred, eu acho que o alerta é bem razoável, quase assim. Não é alerta vermelho, não é para tanto não, mas do campeonato tranquilo, do campeonato que flertou com a Libertadores em algum momento, como você falou agora, os olhos voltam pro Ceará, para a campanha, para o nível de comprometimento que ficou após a vitória do Vitória. No final do primeiro turno, o Ceará ele termina lá com Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, Isso. que a gente tratava como 0 ou 1, e era absolutamente normal tratar daquela forma, mas o Ceará surpreendeu com 4 pontos, o que é basicamente a diferença que ele tem hoje para o Vitória de ter feito um resultado muito bom, ganhando do Cruzeiro fora e empatando com o Flamengo titular, Totalmente titular. naquele jogo. Aqueles 3 jogos, eles são depois de de perder do Mirassol no Castelão. Ali era um jogo de oportunidade que o Ceará perdeu. Hoje é um Mirassol diferente, é o Mirassol do G4, que obviamente a tabela mantém do mesmo jeito, então agora você olha a tabela final até pior, porque agora você pega o Mirassol fora de casa, o Mirassol que hoje é G4, recebe o Cruzeiro, vai para o Flamengo no Rio de Janeiro e fecha com o Palmeiras. Detalhe, no desenho atual, é uma tabela muito fora do padrão das tabelas. O Ceará tem simplesmente o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados nas 4 Mas últimas rodadas. nesse caso, fora do padrão, seria ter Flamengo e Palmeiras juntos, porque no fim das contas o Cruzeiro não era Sim, para ser e o Mirassol muito menos. muito Não, não menos. estou falando da criação da tabela, mas na Não, história do não, campeonato a tabela ficou insana. Você claro, deixa os claro. 4 Mas na melhores pro criação, final, mas na criação da tabela, Palmeiras e Flamengo juntos já chamou a já atenção. chamou a atenção. E agora, o problema disso aqui é o seguinte: o Ceará basicamente tem até a 35ª rodada para escapar. Aí depois começa essa sequência. E qual o problema desses últimos 2 jogos, sobretudo Palmeiras e Flamengo? Hoje, Palmeiras e Flamengo estão rigorosamente empatados com 61 a 61. Rigorosamente, porque o Palmeiras está na frente no número de vitórias, mas na pontuação estão lá. E no número de jogos, tudo e certinho. o número de jogos o mesmo, um jogo a menos para cada um, com jogos ganháveis. O Palmeiras vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro e o Flamengo pega o Sport na Arena Pernambuco. Do jeito que tem. Detalhe, eu até olhando a tabela de Palmeiras e Flamengo, que eles têm muitos jogos acessíveis, assim. A tendência é que, primeiro, a penúltima rodada não tenha qualquer definição no Campeonato Brasileiro. Esse jogo do Maracanã pode até dar o título brasileiro ao Flamengo, mas eu diria que é improvável. Certo. Improvável é muito forte a palavra. Não, acho que para definir a penúltima é improvável. Porque para isso acontecer. Tipo, definir, no caso, na 36ª é improvável. Mas no caso, definir pro lado do Flamengo qual o problema. Porque para isso acontecer, o Flamengo tem que abrir 4 pontos. Isso. Se o Flamengo de repente ganha esse jogo e o Palmeiras perde, não acabou porque o número de vitórias hoje favorece o Palmeiras. Exatamente. Então, assim, eu não acho. Não sei se o Flamengo chega aqui para abrir 4 pontos na última rodada. Mas ok, se acontecer, a melhor coisa que seria pro Ceará. Se o Ceará perder esse jogo, a melhor coisa seria isso. Sim. Porque a tendência é que o último jogo seja a mesma situação. Nem que seja, no caso, Ceará e Palmeiras no Castelão, Fred, nem que seja o Palmeiras precisando vencer. Vamos lá, tá 61 a 61. E aí se mantém até a reta final empatado. Se chegar assim no final, o Palmeiras vai precisar vencer. Se o Flamengo chegar a 3 pontos, como o Palmeiras tem a vantagem hoje, né? Ainda teria briga. Ele entraria na rodada precisando de uma derrota do Flamengo. Mas eu digo, e se eles estiverem empatados, o Palmeiras precisaria de uma vitória simples. Claro, para ser campeão. Aí uma outra situação, ó, tem que vencer e torcer pro Flamengo. Que é a situação que eu falei. Até 3 pontos de vantagem tem jogo. Ou empatar ou até perder, como o Fred tá falando. Tendo isso, tem jogo. Então, assim, o Ceará tende a pegar as 2 últimas rodadas para decidir o Campeonato Brasileiro. E esse jogo do Cruzeiro na antepenúltima rodada
pode ser um cenário de último tiro do Cruzeiro. Pode ser. Um último tiro. Já não acho tão esse eu acho factível aí, difícil. Eu tô dizendo que pode. Assim, um último tiro do Cruzeiro. Ou, no mínimo, um jogo de confirmação Cássio, o jogo contra o da Cruzeiro sua é um campanha. jogo de exigência técnica muito alta. Não, já seria. Mas É. é porque o Ceará até ganhou no Mineirão. Mas eu digo assim, pode ser algo que, sendo a antepenúltima rodada, ainda pode ter algo pro Cruzeiro ali. Sim. Resumindo, a gente tá falando até o óbvio, cara do Ceará, pô, isso tudo, eu sei disso tudo, mas só para dizer que na hora que o Ceará, nesse momento, tem 4 pontos, é o que o Fred colocou na outra tabela, a vantagem chegou a ser bem maior. Caiu para 4. Chegou a ser 9. Chegou a ser 9, caiu para 4. E a partir da 35ª rodada, quinta, sexta, sétima e oitava, a pontuação passa a ser primeiro turno, o Ceará vai ter que fazer o que ele fez no primeiro turno, só que aquilo ali que ele fez foi muito fora da curva. Muito. Que nesse momento tá salvando ele. Mas se não acontecer isso, e não é um absurdo, e sobretudo na hora que você pega Cruzeiro e Mirassol mesmo, mas Palmeiras e Flamengo, você vai pegar o nível de concentração e de entrega técnica assim no talo assim, de Palmeiras e Flamengo. Pontuar até a 35ª rodada, assim, é a missão que o Ceará tem. Ele vai ter que construir uma gordura que a partir da 35ª rodada ele vira muito franco atirador. Certo. Eu acho, Cássio, que esse novo campeonato do Ceará, repito, o Ceará já se viu algumas vezes com essa pressão. O primeiro momento que a gente tratou disso foi justamente o momento que Cássio trouxe aqui, que é aquele momento que ele perde do Mirassol e que a gente identificou ali, ó, com 4 pontos. E nós projetamos no 45 minutos. Vamos dizer que ele faça 1 nos 3 jogos dessa sequência final. Vamos dizer que ele faça 1. A zona do rebaixamento vai encostar no Ceará. Tá? A chance do Ceará já entrar era muito baixa, mas encostar era algo factível. E agora, Cássio, de novo o Ceará está nessa posição de, se cometer mais 1 ou 2 falhas no campeonato, ele pode de novo ter essa zona de rebaixamento chegando de forma definitiva. A próxima rodada já é uma rodada incômoda, porque o Vitória, que é o 17º, recebe o Corinthians. Jogo duro, no Barradão. O Ceará vai até a Arena MRV em Belo Horizonte enfrentar um Atlético Mineiro que é um dos alvos, porque vem um péssimo desempenho no segundo turno, mas dá uma certa sorte, entre aspas, de encarar o Atlético Mineiro justamente no final de semana entre os 2 jogos da Sul-Americana, onde o Atlético Mineiro está dedicando sua prioridade nesse final de temporada. Isso, se fosse nas oitavas, eu acho que realmente era um time de um mistão ali do Atlético. Nesse momento, ainda que tenha isso em jogo, e o Atlético Mineiro, mais do que ninguém, passou pelo que passou na reta final do ano passado, onde foi vice da Copa do Brasil, vice da Libertadores, e mesmo quase assim, cai na e última rodada. quase cai. Detalhe, foi vice da Libertadores até num jogo onde abriu completamente, mas levou um vareio. Isso. Poderia ter sido campeão da Libertadores e mesmo assim estava nessa briga. Então, esse Atlético, eu acho que não vai se permitir correr o risco de novo. correr o risco de novo, não. Eu acho que ele. Não, eu acho que ele vai eu acho pelo que, menos 90%. Até porque é em casa, né? Claro que, tipo. O fato de ser em casa ajuda bastante, Fred. Assim, eu não consigo achar que o Atlético ignorar um time misto, certo? 90% para mim é time titular e de repente pôr um ali porque Sim, o Secado tá no lá. máximo isso. Eu acho que é o perfil eu acho que o perfil é esse. E outra, pelo lado do Atlético, não é nem só achar. O que o Atlético vai fazer, assim, seria burrice do Atlético não fazer. Claro, o Atlético corre risco de entrar, ao contrário do Ceará, que não corre risco de entrar na zona de rebaixamento, o Atlético corre esse risco. O Atlético tem uma vitória nas últimas rodadas e é sobre o Sport. Sim. Tipo, não tá, assim, com muita moral na competição para dizer, não, esse jogo aqui eu vou... Então, Cássio, a gente tem o Vitória recebendo o Corinthians. O Atlético Mineiro recebendo o Ceará. Ou seja, o Ceará vai até Belo Horizonte. Se perde o jogo e o Vitória vence, achata para 1 ponto. Aí você vai ter a carta extra, que é o jogo fora contra o Fluminense, o jogo a menos que o Ceará tem. Mas não é uma grande carta, não. Não, viu? mas
Pelo menos é uma rodada que o Vitória não corre risco de pontuar, certo? É uma carta extra, você pode não aproveitá-la. Mas você não vai ser ultrapassado, Cássio, se só você Não, joga. claro, veja. Então é Essa uma carta extra. mas Uma sequência de 2 jogos com o Fluminense. é como os caras estão jogando a carta, é uma carta extra, aí vem 2 de paus. Não sou dessa linha, não. Acho que o Fluminense é um Você acha jogo que- que você vai com a pretensão de pontuar, de tentar ir com um ponto que seja para melhorar nessa conta. É, Tá? E aí ele tem esses 2 jogos fora e volta para 2 jogos no Castelão. Contra o Fluminense de novo e o clássico diante do Fortaleza, em que o Ceará vem prevalecendo nesses clássicos, mas aí, independentemente de uma situação de pré-rebaixamento, talvez até aí de um rebaixamento completamente encaminhado do Fortaleza, é rival e vai jogar para tentar trazer o Ceará junto. vai tentar jogar pelo menos, né? Isso. Mas nessa volta para o Castelão, Cássio, eu venho para essa outra pauta que está aqui na tela, que é justamente a perda de força do Ceará como mandante. Quem acompanhou a gente nessas edições do Raio X viu que lá no começo era o Ceará terceiro melhor mandante, quarto melhor mandante, tá? Sempre o Ceará nessa condição. E esse esfriou dentro de campo, tá? O estádio continua tendo 30 mil pessoas, continua Não, é cabendo. resultado. É resultado. Tá? Então o Ceará era um grande mandante, fazia diferença. Tá? Até o jogo, até que acho que quando ele pega a sequência ali contra o Atlético Mineiro, que ele perde um jogo pro Atlético Mineiro, tá? Um jogo que o Ceará jogou melhor do que o Atlético, acaba levando um chute, um belíssimo chute de fora da área, perde a partida e a partir dali o Ceará ele começa a ver o seu alto aproveitamento dentro de casa aí fazendo a curva negativa. E olha aqui agora, Cássio. O Ceará é o 16º melhor mandante. Tá? Era um time que ficava entre os 5, entre os 6. Hoje é o 16º melhor mandante, acima apenas de Juventude, de Santos, Fortaleza e Sport. Tá? 50% de aproveitamento em casa. Tá? 50% de aproveitamento em casa. Se a gente projetar isso para os 3 jogos que o Ceará tem antes da rodada final, daria 4 a 5 pontos. Tá? Isso Que eu chamo de rodada final, corrigindo, Ó, dessa tríade final, Cruzeiro, veja, Flamengo e Palmeiras. deixaria o time com 40, já deixaria. Num desenho Ou seja, você junta até o Cruzeiro ali, né? antes do Cruzeiro. Os 3 próximos jogos que ele tem em casa. É porque Fluminense, Fortaleza. É porque aí, como são 3, aí fica. Não, 4,5. Por isso que eu falei, 4 ou 5 pontos. Vamos dar 4. Vamos dar 4 pontos. Pronto, bateria 39. 39. Isso, e vamos considerar que foi até o Inter, né? Isso, até o Inter. Restariam 2 jogos em casa, mas contra Cruzeiro e Palmeiras. Mas vamos supor que ele ganhe 2, assim, porque cá pra nós, assim, 4 pontos, assim, é plausível ganhar 2 daí, tá? É plausível. Precisa ganhar 2. Precisa, mas tô falando de cenário, assim. Aí, mesmo com 50%, Plausível, mesmo com 50% plausível, de aproveitamento ali, plausível. aí já bate 41. Veja, o alerta ligou, mas é exatamente por isso que não é vermelho, porque se ele ganha 2 desses 3 jogos, ele já fica... Fluminense, a gente tá falando de Fluminense, Fortaleza e Inter. Desses 3, ganhar 2, pô, ele vai ter, pra juntar basicamente 3 pontos, e pode ser até com 3 empates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Sim. Pra juntar 3 ou 4 pontos. Sim. Tem um nível de dificuldade elevado, jogos fora de casa, jogos difíceis dentro de casa, mas seria uma pontuação muito baixa para não conseguir. Muito fora da curva do Ceará no campeonato, né? Que não teve esse momento. Se fizer desses 3. Primeiro que vai ser uma sequência de 3 em 4. Na hora que o Ceará tivesse esses 2 jogos fora, contra o Galo e contra o Flu, e vier para essa sequência. Que é a sequência que o Vitória tem agora: 3 de 4 em casa. Aí o cara, se ganhar os 3, se ganhar os 3, escapou, pô, parabéns aí. Mas assim, a lógica nunca vai ser essa, botar vitória em tudo, que aí Isso. até o Sport escapa. Ainda. Mas nesse caso, 2 de 3 pelos jogos. Agora, já dá um desenho. Mas aí vai o outro ponto mais negativo. 4 eu acho o limite, tá? Tipo, uma vitória e 3 derrotas aí, por ganhou do Fortaleza, ganhou o Clássico, mas perdeu os outros 2 jogos. Aí vai ter que fazer uma coisinha, viu? Porque 4 pontos ele iria 39, já ficaria numa pressão alta, tá? Já ficaria com a pressão alta. Mas é isso, o alerta não é vermelho. Alguns torcedores do Ceará
Acho que 2 torcedores do Ceará vieram hoje no meu Twitter. Tem muitos que estão achando que tá no alerta há muito tempo ligado. Já, né? Que vieram dizer assim: aquele vídeo ali de vocês, você perguntou. Acho que foi um corte meu, Cássio, que rodou muito, né? Por que ainda duvidam do Ceará? Tá aí a resposta, né? Veja, eu ainda não viro a chave. Por isso que eu disse na abertura do programa, eu ainda não considero que o Ceará está inserido no contexto da luta contra o rebaixamento. Eu acho que o Ceará novamente está com essa sombra próximo a ele. É uma sombra. Não é a zona do rebaixamento. O Ceará, eu vou voltar um slide, tá? O Ceará, Cássio, desde a sexta rodada, que não é nada, o Ceará não corre risco de entrar na zona de rebaixamento. Ele não entra em campo com risco de, se tudo der errado, Isso. entrar na zona de rebaixamento. Exatamente. Porque desde a sétima rodada, o Ceará nunca baixou de 4 pontos. Mas aqui nessa reta final, isso só aconteceu porque ele surpreendeu e fez 4 pontos aqui. Claro, sim. Porque estaria zero. Veja, Hoje todo teria perdido toda. tava zerado. Assim, são 4 pontos que foram fora da curva. E o Ceará fazendo aqueles jogos que a gente citou ali, talvez ele não precise, porque 4 pontos naqueles 9 realmente foi Foi absurdo. E ainda quase faz 5. Mereceu fazer 5. contra Contra o Palmeiras. foi Jogou jogo muito bom, bem, jogo bom. polêmicas de arbitragem. Mereceu fazer 5 pontos ali. A bronca é que talvez seja mais difícil agora, mesmo com 2 dos 3 jogos sendo em casa. Sim. Mas é isso. Para mim, tá? um problema muito grave aí do Ceará, eu já disse aqui, é ter um cenário de pontuação até a 35ª. Aí depois você meio que fica em alto mar esperando passar alguém. Assim, Cássio, fica à deriva. Fica meio à deriva no campeonato. Vai jogar, vai tentar pontuar, mas fica meio à deriva porque, tipo, ó, pela lógica, eu não pontuo mais. Por exemplo, eu posso estar exagerando da 35ª. Mas quando terminar a 37ª, o Ceará tá à deriva. Veja, Cássio. Contra o Flamengo vai estar à deriva. A pontuação do Ceará. Terminou o jogo do Cruzeiro. 36ª. Se terminou a 36ª rodada. Aí não falta. Se o campeonato tiver disputado ponto a ponto, ele. Não, que não tem nenhum indício que não estará. Sim. O Ceará, a tendência é ficar à deriva. E, ó, a pontuação que ele sair desse jogo contra o Cruzeiro talvez seja a pontuação que o mantenha. O que eu vejo, Cássio, como maior preocupação para o Ceará nesse momento é que, desde sempre, trata-se de um time de pouca abrangência técnica. Não é um time que você tem 5, 6 reservas que entram e mantêm a qualidade, sobretudo ofensiva da equipe. Não é um time que você muda os atacantes e a qualidade está ali num alto nível. É um time que foi montado com baixo investimento e que dá um retorno impressionante. O trabalho de Léo Condé é um trabalho impressionante. O Ceará responde muito acima. Aquela tela que a gente mostrou, o Ceará, desde a sexta rodada, não correr uma única rodada, não passar uma única rodada, considerando o risco de entrar no G4, isso aí você conta nos dedos quantos clubes do Nordeste fizeram o Campeonato Brasileiro nos pontos corridos como esse que o Ceará está fazendo. Realmente acima da margem de erro. Porque para mim a margem de erro são 3 pontos, Cássio. Então acima da margem de erro o campeonato inteiro, tá? E pode ser que termine sem ficar. Pode ser que o Vitória perca do Corinthians. Veja só, é um novo recorte em que o Ceará está tensionado, pressionado. Mas a margem de erro não baixou e para mim não seria um absurdo se o Vitória agora perdesse 2 jogos e o Vitória ficasse para trás e o Ceará continuasse ali sua navegação tranquila. Detalhe, eu acho até mais provável. Eu acho até mais provável que o Ceará não baixe da sua regularidade, não perca a sua margem de erro, do que ele realmente passe ali a entrar ponto a ponto na luta pela permanência. Mas pode acontecer. E a tabela me preocupa. Tá? A gente está focando muito na parte final da tabela, mas o Ceará, Cássio, ele só tem um jogo contra um dos 4 times da zona de rebaixamento. E é o clássico. E é o clássico com o mando dele, ou seja, ele perde o mando de campo, tendo esse clássico. Né? Quando é o clássico é com no mando Fortaleza, ele ganha o mando de campo. Veja só, entre pegar Juventude no Castelão
Sport no Castelão, Vitória no Castelão e Fortaleza no Castelão, para o Ceará, disparado, a pior opção é pegar o Fortaleza. Então, dos adversários mais fracos do campeonato, ele tem um, que é o Fortaleza. Os demais são times muito imprevisíveis. Talvez 4 dos times mais imprevisíveis do campeonato, se não os 4 mais imprevisíveis. O Inter A gente nunca sabe, Cássio, o que é o Atlético Mineiro, o que é o Fluminense, o que é o Corinthians e o que é o Inter. Uma partida eles fazem em altíssimo nível, 2 jogos depois eles fazem atuações terríveis no campeonato, tá? E outra coisa, Cássio, o Inter é um time que frustrou expectativas, mas está dentro de um novo trabalho com o Ramon Dias. Então é um time mais vivo na intenção de pontuar, na intenção, não sei em que momento, né? Falta muitos jogos para o Inter, em que momento do campeonato o Inter estará aí. Mas o Atlético Mineiro é um jogo decisivo. Os dois com o Fluminense. O Fluminense está numa corrida para disputar vagas de Libertadores, né? Sob o comando do Beldia. O Corinthians, da mesma forma, vai estar nessa corrida. Então eu acho que o Ceará tem uma tabela perigosa. Por quê? Do mesmo jeito que não tem bicho-papão até a 36ª rodada, 35ª se a gente considerar o Mirassol, também não tem jogo ganho. Porque nos outros a gente vai identificando jogos ganhos. Tá? No programa passado, quando a gente até desenhou que poderia selar de vez o Z4, eu falei, o Inter vai vencer o Sport. Tá? Se o Santos vence o Vitória, tinha selado o Z4. Né? Esse programa, a vitória do Vitória sobre o Santos, é o que está fazendo esse corte É o que aqui nos traz aqui. para Né? esse programa do Ceará. E aí, falando nisso, a gente vai passar por um quadro que a gente trouxe, né, no recorte do Vitória, que traz o recorte aqui, que é para situar isso que a gente já falou, tá? Só para deixar muito claro que a zona de risco vai hoje agora do 10º ao 16º. Um jogo colocou toda essa turma aqui na lista, né, de possíveis alvos. Em outros debates que eu e Cássio já teve, listamos o Santos como um alvo, o Red Bull Bragantino como outro alvo. Um por pontuação, outro por desempenho técnico. Na tua opinião, Cássio, o Ceará é o terceiro alvo? Abaixo de Santos e Red Bull Bragantino? O Inter tem, obviamente, tem uma capacidade técnica maior, mas nesse momento, eu acho que para o Ceará talvez que tem que ser olhar como se fosse o Vitória olhando, né? Sim, isso. Então eu acho que o Vitória, apenas acho que o Vitória olha mais para o Ceará do que para Como o Inter. terceiro alvo, né? Eu vejo dessa forma, tá? Apesar de achar que é maior a chance, o que eu acabei de dizer, é maior a chance do Ceará terminar esse campeonato e sequer aparecer ali 3 pontos. Eu acredito que Flertar o isso é tempo todo possível com perigo, mas e não correr o perigo real, não sentir a ameaça real, só a sombra do perigo. Mas eu acho que a ordem é Santos, pela pontuação, pelo impacto da derrota de segunda-feira e pela aquela sensação de que as coisas não estão dando certo, a torcida não está abraçada, tá? Não há uma super mobilização de torcida, não joga como o Vitória joga, não joga como o Ceará joga se precisar, tá? Então, para mim, o Santos é o primeiro, o Red Bull Bragantino é o segundo alvo, porque vem numa baixa pontuação há mais tempo, ainda que tenha saído do seu pior recorte, mas vem numa queda de pontuação já há mais tempo. E aí sim eu considero o Ceará por conta da limitação muito, muito óbvia, muito clara do elenco. As coisas não podem dar errado para o Ceará. 2, 3 lesões, uma suspensão, que tire do Ceará uma formação mais qualificada para um desses jogos estratégicos em casa pode gerar uma consequência muito negativa. Tá? É um time de elenco muito curto, muito reduzido e de potencial técnico abaixo, né, dos times que orbitam essa faixa da classificação, ainda que ele tenha sido mais estável e mais regular do que grande parte desses times. Tá? E aí, outro quadro que a gente sempre traz e que serve de alerta, tá? A gente mostra isso em todos os raios-x, é que, Cássio, times com 34 pontos caem. Tá? A gente tem aqui na tela 2 equipes rebaixadas com 34 pontos, uma rebaixada com 35 e uma rebaixada com 37. É raro? É. Diria até que quem foi raríssimo. essa figura? Cássio, esse 37
Esse time que caiu com 37 pontos é a Portuguesa, tá? Aqui, a gente ainda tem o Criciúma que caiu com 35. Ou seja, na situação do Ceará, 35 ou mais, só 2 times caíram. O Criciúma do ano passado e a Portuguesa de 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Portuguesa de 2013, tá? Que perdeu pontos. Ou seja, esses 37 aí, ele vai perder pontos no final do campeonato. Né? Então talvez a gente até desconsidere essa, essa matemática da Portuguesa, porque é um time que sofreu punição do STJD. Tá? Ou seja, tem o Criciúma do ano passado, que serve de alerta. Esse sim. Esse totalmente. E a gente pode estender aqui os times com 34 pontos, como o Guarani, tá? De 2010, como o Atlético Paranaense do ano passado. 34 é uma faixa próxima na qual o Ceará está hoje. Se a gente olhar as distâncias, o Ceará tem 4 pontos, Cássio, de distância. Aí a gente já viu, já é mais comum, tá? Se tirar 4 pontos. Aqui a gente tem 5 campanhas, né, com 5 pontos ou mais, e mais uma com 4. Ou seja, são 6 campanhas em 19. Em 6 anos se reverteu uma distância. Mas isso aqui são 76 rebaixados. 1 com a pontuação do Ceará. 2 com a pontuação acima, mas é um ano crítico, né, do futebol. Claro que cada campanha dessa tem sua história. Por exemplo, ninguém teve, imagino eu, uma reta final como o Ceará vai ter, mas Isso. talvez ninguém tenha tido a estabilidade que o Ceará teve na maior parte da campanha. Enfim, é um cenário para você projetar que uma certa confiança na permanência, mas o alerta está dado. Aqui a gente vai para a projeção, né, de classificação final, se cada time mantiver o seu desempenho no segundo turno, que é o recorte mais atual. Todos os times jogaram 10 jogos no segundo turno, tá? O Ceará tem 43% de aproveitamento, projetando 48% no final. Ou seja, não tem alarde, porque o Ceará não está em queda livre. O Ceará não é o Atlético Mineiro, que tem 20% de aproveitamento nos jogos do retorno, ou 27,7% nos últimos jogos, porque aqui a gente considera a vitória do jogo atrasado contra o Sport. O Ceará não está nessa faixa. O Ceará não tem 30% como o Red Bull Bragantino, Cássio. O Ceará tem 43%. Então, assim, Esse percentual está dentro da estabilidade que a gente está falando aqui. Né? é um recorte que tensiona o Ceará? É. Esse recorte atual coloca o Ceará em xeque. Mas talvez seja exatamente uma fotografia do campeonato. A fotografia da 29ª rodada, o Ceará com um jogo a menos, colocou o Ceará em xeque, como aqui naquele quadro a gente viu em outros momentos que o Ceará teve outras rodadas em que ficou a 4 pontos, em que poderia realmente entrar para correr o risco maior. Até aqui isso não aconteceu e talvez não aconteça. Essa projeção ela é uma projeção, um slide que dá uma segurança grande ao Ceará, tá? Até porque a conta está muito, muito mais embaixo. A conta está em 41 com o Santos, em 41 com o Atlético Mineiro, 42,6 com o Vitória. Repito, projetando o desempenho do segundo turno. Não estou nem projetando aqui o desempenho do Ceará no campeonato inteiro. Basta o segundo turno, tá? Justamente depois que ele consegue aqueles 4 pontos ali da reta final. Para fechar esse recorte do Ceará, algo básico, a gente sempre utiliza a Universidade Federal de Minas Gerais como base das projeções. Raramente a gente traz aqui as chances de permanência de cada um, mas de pontuação a gente gosta, a gente traz com mais frequência. O Ceará tem 35 pontos, Cássio. A gente falou ali 2 vitórias em casa, 41. Aí você falou 41, veja, ele já teria 33 por cento de chance de permanência, de permanência. 67 de cair. Com as 2 vitórias. 2 vitórias em casa, perderia mais 3 jogos em casa e não somaria nada fora. Ou seja, seria uma hecatombe na campanha do Ceará. Mas aquela projeção que você fez, Cássio, que eu achei bem realista, ganhar 2 em casa. 2. E arrumar mais 3 pontos. E arrumar mais 3 pontos pelo campeonato, leva para cá. Que é quase batendo no índice Minhoca. Que aí Tiago Minhoca diz que com 96% você se sente irreversível, seguro. E aí, no aqui caso, é 92. teria 92 de permanência, porque isso é o risco de queda, o que tá aqui. Risco de queda.
Ou seja, 3 vitórias traz para 44. Tá? Ele vai ter essa sequência de 3 em 4 ali. Vai ter uma sequência de. Mas a lógica é que você não deve botar nunca. Não é o que todo mundo quer. Vou ganhar 3 de 4. É. Mas pô, simplesmente não acontece. É um pênaltizinho aqui, é uma atuação ruim ali, é um desfalque acolá. Mas eu acho que trabalhar para o 44 hoje é uma meta boa para o Ceará. Quando a gente gravou o vídeo E do Vitória, factível. a gente ficou ali entre 42 e 43, eu acho, e 44 com essa. Até porque esse número, É inclusive, muito estava seguro. tava no Vitória, mas a gente meio que estava aqui. Que se Vitória batesse aqui, ele já estava. Detalhe. Na projeção dele tá dando 42,6. Então, chegando em 43, já é uma boa margem. Sim. Tá? Então. E o caso do Ceará, para bater, por exemplo, 43, seria ganhar esses 2 jogos em casa e arrumar 2 pontos. Assim, Exatamente. Então, assim. em 8 partidas. Qual é a conclusão aqui, no final das contas? Qual é a conclusão? Sem histeria. Alerta Tá? ligado, peronomútil. Sem histeria. A conclusão é a seguinte: o Ceará ainda tem margem de erro. O Ceará não deu nenhum sinal de que não é capaz de somar 9 pontos em 10 jogos. Tá? 9 pontos em 10 jogos é menos de 33% de aproveitamento. O Ceará não tem nenhum recorte dele no campeonato minimamente longo em que ele não seria capaz de chegar até aqui. Ou seja, o alerta é amarelo? É, porque há uma aproximação. Porque a tensão pode gerar. Cássio defende muito isso. Não é uma linha matemática estável. Vai que o Ceará perde do Atlético, vai que o Vitória vence o Corinthians e que o Vitória fica a 1 ponto do Ceará. O Ceará, quando for pegar o Fluminense, ele pega 2 vezes o Fluminense, ele vai muito pressionado. Porque ele vai com as ondas de rebaixamento na cola dele. É um desenho que o Ceará não teve ainda. Pode ser que o time responda mal? Pode. Por isso é o alerta. Uma coisa é jogar como ele está jogando. A 7, a 6, a 7, a 6. Todas as vezes que caiu para 4, a resposta foi positiva. Se for de novo, acabou. Tá? Se o Ceará fizer uma resposta positiva agora, se ganhar do Atlético, nesses 2 jogos fora, se ganhar um deles, Cássio, acabou. Se o Ceará volta com 3 pontos, desses 2 jogos que ele vai ter fora, acabou, pô. Acabou, porque ele vai precisar aí das 2 vitórias em casa que a gente já falou, ou de 1 e 2, 3 empates. Em resumo, para o Ceará cair, o Ceará tem que ser, Cássio, a partir de agora, o time que não foi em 28 jogos. Tem que ser um time de zona de rebaixamento. Tem que ser um time Não foi. que Veja, rende abaixo de esse 30%. campeonato tá aqui desde abril, não foi isso ainda. Em Né? momento algum, veja só. Detalhe, quando a gente fez o áudio, o vídeo guia, né? Não sei nem qual nome que a gente dá quando começa o campeonato. Videoguia. Vídeo guia. O Ceará tinha um grau de ameaça razoável pelo pouco investimento que fez no time, mas o campeonato começa com uma certa segurança e ele nunca saiu desse nível. A gente até já fez alguns cenários que o Ceará nem cai muito para bater na zona de rebaixamento e nem consegue dar o salto para realmente encostar numa briga para Libertadores. Ele fica aqui. E a tendência que tem. Por exemplo, ele está em 12º. A gente chegou. Eu lembro até exatamente quando a gente no abordou retorno. isso. No retorno. E também não, no. mas que tá no na classificação total também, é 13º. é. Mas eu lembro. Que é muito próximo, né? Mas eu lembro que a gente chegou a bater porque o Ceará chegou a ficar 5 rodadas seguidas em 10º. E era ganhando, perdendo, empatando, ganhando, perdendo. E não acontecia nada. Tipo, Isso, independentemente do resultado do Ceará, ele estava ali pela campanha que ele construiu. E assim, não tá dando sinais, apesar da reta final muito preocupante. E aí eu acho que é preocupante. Mas não tá dando sinais que precisará, na hora que ficar a deriva, como eu disse aqui, na hora que ficar a deriva, talvez fique a deriva, mas já com a boia, Isso. com o motorzinho funcionando ainda, enfim. Eu voltei para essa tela, Cássio, para mostrar o seguinte: 30% de aproveitamento é aproveitamento de Z4. Com 30%, o Ceará faz 9 pontos. De 9 a 10 pontos. E aí o Ceará escapa. Provavelmente. E aí o Ceará escapa. Ou seja, tem que baixar para o aproveitamento de esporte no segundo turno. Para o aproveitamento de Atlético Mineiro. Se o Ceará baixar para o aproveitamento de um Juventude do segundo turno, do Juventude de Carpini, o Ceará escapa. Tá? Então, pode até, Cássio, perder força. Só não pode entrar no espiral negativo sem fim. Não houve nenhum sinal de que o Ceará entra até aqui e eu acho que a torcida tem que entender aí o meio termo entre ter cuidado, apoiar
e não se desesperar. Mesmo que perca do Atlético Mineiro, mesmo que perca do Fluminense o jogo extra que o Ceará vai ter, quando voltar para casa, para os 2 jogos no Castelão, contra Fluminense e Fortaleza, mesmo que tenha zerado até lá, mesmo que tenha zerado, o Ceará ainda estará com plenas condições de conduzir a permanência dentro da sua normalidade no campeonato. Tá? A pressão vai aumentar, a tensão vai aumentar, óbvio. Já aumentou um pouquinho hoje. Se perder do Atlético, aumenta mais. Se perder ou empatar o jogo extra com o Fluminense, aumenta mais ainda. Mas se souber lidar com a pressão nos 2 jogos no Castelão, 3 de 4, vamos até colocar o jogo do Inter naquela conta, tá? São 3 de 4, com o Corinthians fora no meio. Vai estar pressionado, mas se responder bem, garante a permanência acima da margem de erro, garante a permanência sem sustos, e é o que nós vamos observar, tá? Daqui para frente. A gente vai seguir acompanhando o Ceará em cada pós-jogo, mas também aqui nos recortes dentro do nosso raio-x. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa a curtida, se inscreve no canal, manda o link nos seus grupos de WhatsApp. Tá? Se você não gostou do vídeo, entra aqui nos comentários, explica onde a gente falhou, em que momento a gente fez uma abordagem, um recorte errado, o que é que faltou. É importante também o seu comentário, seja para elogiar, seja para criticar, ou apenas, nem vou chamar de apenas, ou para enriquecer o debate, trazendo outras visões ou mesmo mais opiniões sobre quadros que a gente apresentou até aqui. Tá? O 45 Minutos nasceu em 2014. Era um áudio que a gente colocava no SoundCloud. Hoje as coisas andaram, cresceram, mas tem algo que nunca mudou. A gente precisa sempre do apoio de vocês, grão a grão, pessoa a pessoa, de forma orgânica, tá? De forma espontânea. Foi assim que a gente deu cada passo e é assim que a gente vai continuar a andar, tá? E a tentar conversar com cada vez mais pessoas, apresentar nosso conteúdo, bater na porta e entrar na tela de cada um e de cada uma que nos assiste pelo país. Tá? Precisamos da sua curtida, precisamos do seu like, precisamos da sua inscrição no canal, ativar as notificações, comentários, link. Dá uma força, galera, porque é um pequeno gesto para vocês, mas é importantíssimo e gigantesco para a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.